numa estrada também, aí ele tava com vontade de ir no banheiro, ele olhou para um carro e ele falou, esse carro branco aqui, ele falou, vou me aliviar aqui. Na hora que ele tava no meio da mijada, o policial abriu a janela e falou, quando tu terminar de balançar isso daí, entra no carro que tu tá preso. Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Começando mais um Redação Desconecta, o teu podcast semanal sobre música, histórias da música e tudo relacionado a este universo. Hoje, antes de falar do que nós vamos falar no programa de hoje, no episódio de hoje, cara, vale lembrar aí que o programa Desconecta está todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. Às vezes eu ponho às 20 horas também, às 8 horas também no Spotify, no YouTube, junto com o Spotify. Então, estamos quebrando algumas regras, né? Breaking all the rules. Não, esse é o Judas Priest. Não era o Ozzy, né, cara? Pô, não deu certo. Sejam muito bem-vindos, vamos falar hoje aí de um álbum que está completando 40 anos, ou melhor, completou no último dia 22, não, vai completar no dia 22 de fevereiro, tô achando que eu já tô em março, cara. Ultimate Sin, um álbum que muitos não gostam, inclusive o próprio autor do álbum, né, cara, o próprio autor do álbum, da obra, né, não se identifica muito com ele, ele ficou inclusive fora de catálogo, né, sem as reedições durante um breve período aí, até então, 2000 e pouco, 95 teve a sua primeira reedição, depois em 95, depois 2000 e alguma coisa, teve uma segunda reedição, mas o próprio Ozzy, né, cara, em vida ainda, já dizia que era um álbum que ele achava fraco. É isso mesmo, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu velho. Seja bem-vindo novamente à casa. Boa noite, mais uma vez aqui participando, né? O que eu não participei no início, eu e o Brod estamos... lavrando. Eu tô batendo carteirinha já. Boa. E eu discordo muito do Ozzy. Cara. Que bom. Eu discordo muito do Ozzy. Pra mim, pra mim mesmo, além da memória afetiva do álbum, ele é o álbum mais, vamos dizer, é que eu gosto de uma coisa mais levada pro pop, né? Assim, eu gosto de uma coisa mais radiofônica. E esse é o álbum mais radiofônico do Ozzy. É o mais fácil de ouvir, é o mais, na minha opinião, trabalhado legal. E ele dá uma visão, assim, bem trabalhada do que era o movimento do metal que estava voltando lá em 86. Então, tipo, o Ozzy ele já chega com 2 pés na porta. Então, é um álbum, assim, que ele fala que ele não gosta do álbum porque ele foi mal produzido. Cara, isso eu concordo com ele. Esse é um ponto que eu ia dizer. Eu nem sabia que esse era o ponto do Ozzy, não me lembrava mais do porquê ele não gostava. E eu ia falar, justamente, para mim, o ponto fraco é a produção. Mas continua aí, desculpa. E eu não acho que tipo, ele pode ser meio bagunçado, porque ele foi gravado logo após ele ter saído da rehab e tal. Pode ser assim meio, tanto que no livro do Ozzy, o Eu Sou Ozzy, peguei para reler esses dias, ele pula esse trecho da vida dele. Ele fala que ele foi para rehab, mas ele não dá muito detalhe sobre o Ultimate Sin. Olha só. Ele meio que pula, assim, né? É bem engraçado até. E ele não falava tanto, assim, do álbum. Ele tinha meio que vergonha, assim, e pra mim é a fase mais legal do Ozzy. Eu gosto do Ozzy naquela cabelo loirão, todo espetado, aquela roupa listrada preta e amarela. E totalmente glam. Ele descendo no clipe de Shot in the Dark, ele descendo naquele boneco que é um demônio com a cabeça dele. Pra mim é um disco sensacional. Eu dou graças a Deus que meu pai tinha que era o The Ultimate of Ozzy, que foi lançado em VHS na época, que era tipo um show concerto.
Meu pai tinha gravado num VHS aqui em casa e eu assistia. Só que eu só assistia até a terceira música, porque depois tinha o clipe do Mr. Crowley, que ele aparece vestido de vampiro, e eu me cagava. Então eu já pausava na hora que aparecia o... Quando aparecia aquele castelo lá, tipo, efeito toscão, eu já pausava e eu voltava. Eu acho que Shot in the Dark é a música que eu mais ouvi do Ozzy, assim, desde que eu descobri o VHS guardado ali no meio das coisas do meu pai. Sim. Uhum. Demais. É demais. Consegue aparecer aí, Brody? Não consigo, cara. Minha câmera deu problema e eu desisti dela. Hoje vai ter que ser assim. Só no áudio. Hoje vai ter que ser só no áudio. áudio. Não quer inundar com a tua beleza esse podcast, né, cara? Não. Mas não precisa também, né, cara? O pessoal de Eu casa já ia perguntar se o Ozzy tem... Eu já ia perguntar se o Brody tem o vinil. O vinil não tenho, cara. Quem tem é o Marcelo Scherer. Não, Marcelo Scherer Eu também não Scherer? tem. Eu tenho só em CD, só. Mas Cara, eu acho que eu não tenho nem CD. Esse disco eu gravei mesmo? uma fita na época e fiquei com a fita, aquelas fitas VHS, fita pequenininha, né? Fita cassete e fiquei ouvindo até estourar ela. É isso aí. Cara, mas uma coisa importante de lembrar é o seguinte, cara. Esse que já é o segundo disco com o guitarrista, o Jake Lee. Jake Lee. Aqui ele já tava um pouco mais solto, né? E o Jake Lee sempre teve essa veia mais hard rock, né? Essa veia mais hard rock, assim, mais farofenta, assim, né? E... o Ozzy 23 descassos, né, cara? 4, se for ver, né, aí, que é o primeiro, o Ozzy, o Blizzard of Oz. Blizzard of Oz, Diary. depois o Diary of Madman, aí no meio desse caminho ainda teve aquele ao vivo lá, Speak of the Devil. E o Bark the Moon. E o Bark at the Moon, né? Então esses 4 aí, daí surge o The Ultimate Sin, que é o disco aí que ele tava... Você falou da Rehab, mas não foi nessa época aí que ele teve a turnê aí com o Motley Crue, cara, que teve o lance das formigas, não foi esse ano aí? Eu acho que foi em 83, 84, por aí. Eu achei porque que era nesse meio por causa do tempo... cabelo amarelo. Porque nesse meio tempo de 83 até 86 teve o show no Rock in Rio, teve droga pra caraco, teve a turnê com o Motley Crue também. Então, tipo, foram 3 anos que ele ficou sem lançar disco. Teve o Bark the Moon, aí depois teve esse espaço até o Ultimate Sin. Só estrada, né? Só estrada. Mas é um disco que tem algumas músicas bem legais, a gente vai falar depois aí, cara. Tem umas 4 músicas assim que são bem interessantes de ouvir. Mas é uma coisa que me incomoda também, cara. Eu acho um pouco da produção. Não sei se foi feito meio às pressas e tal, né? Porque, bom, o Ozzy Osbourne, ele tinha, não sei se é uma tara, né, cara, mas ele tinha, assim, ele não afirmava isso, mas ele teve um braço direito até quase o final da vida dele, chamado Bob Daisley, né, cara? Que é o cara que mais compôs música pro Ozzy aí desde o começo da sua carreira, e é o cara que foi menos acreditado, né, em toda a carreira aí toda, justamente por causa da Yoko Ono no metal, né, Sharon Osbourne. Cara. Mas ele foi o salvador da pátria aí do Ozzy várias vezes. Ele chegou a gravar esse disco aí, né? Não, ele só compôs. Só compôs? Eu acho que ele chegou a gravar, cara, mas não enfim. Cara. Não, o baixista é outro. É o único disco que esse baixista gravou com Ozzy é o Phil Soulson, que foi inclusive o cara que fez o Shot in the Dark, né? Que é a música mais conhecida do álbum, não houve um crédito na época, e aquelas tretas que o Bob Daisley passou a vida inteira correndo aí. Até né? agora, né? Até esses dias aí. E agora tá pedindo perdão, né, cara? Não tá bom. Pedindo pinico. Mas bom, disco bom, cara. Greg Chaisson aí na bateria também, né? Greg Chaisson aí que foi... Randy Não era o Randy Castillo, mas o Greg Chaisson acho que chegou a Ele fez Exato. Ele fez a demo, acho. É, isso aí. Exatamente. E aqui já tem então o Randy Castillo, pra você ver como eu tô bem desinformado, né? Acho que é por isso que eu não queria aparecer hoje, cara. Ai, cara. Por aí. Tá bom. Na realidade, quem foi o baterista que gravou a demo, porque eu tô vendo aqui, é o Jimmy DeGrasso.
Uhum. Né? Jimmy DeGrasso, né? Que depois tocou no porque- Megadeth. Teve Sim. teve a mudança White, toda. sim. Né? Porque era pra ter sido um baixista, que era o Bob Daisley, só que o Bob Daisley saiu, treta com a Yoko, do metal. Teve ele, aí entrou o outro baixista, aí entrou o Phil Soulson, que foi o único disco que ele participou do Ozzy. Teve o baterista, que é o Greg, ele entrou, só que não combinou, acabou saindo. E teve foi o Jimmy, não, aí entrou o Jimmy DeGrasso, que para quem não sabe, ele participou, ele chegou a tocar no Megadeth, no Suicidal Tendencies, e fez as demos e tal, só que já mandou embora. E teve eu tô tentando lembrar o nome do baixista. É o Greg mesmo. Só que a imagem dele não combinava. Se tu for procurar as fotos dele da época, ele tipo de calça jeans, um chapéu de cowboy, tipo, era mais fácil ele estar no Lynyrd Skynyrd do que no Ozzy. Ele é uma coisa totalmente diferente. Tanto que depois, quando o Jake Lee sai do Ozzy, que ele monta o Badlands, ele é baixista do Badlands, né? Que tem também o Eric Singer na batera, né? Uhum. Baita grupo, né? Porra. Então lá dá pra ver mesmo, né? Ele tem essa veia bem chapelão aí, é um cara alto, né? Altão, assim. Bem esquisito, acho que não combinava muito. Mas é um cara que, se você for ver, cara, é um cara que circulava no meio do glam aí, entendeu? Assim como acho que o próprio Jake Lee também tinha essa pegada mais hard rock, assim, sabe? Então, acho que... Mas, né? Dentro dessa indústria aí, dessa empresa chamada Ozzy Osbourne Company, aí tinha várias coisas que você tinha que aceitar, né? Se você não aceitasse... Que nem dizia meu pai na época da escola, né? Porta da rua, serventia da casa. Cara, a Sharon aprendeu muito com o pai dela, né? O Don Airey era o demônio. Total. O Don Airey era o demônio, né, velho? O cara era o demônio. Mandava bater nos músicos, né, velho? Chamava os guarda-costas. Mandava pendurar os caras pela janela do prédio, lá no 10º andar, com a canetinha na mão e o contrato falando, ou tu assina ou senão a gente te joga daqui. Cara. O cara era tenebroso. Ela aprendeu, ela teve uma boa escola, né? Ou não, né, cara? Cara, mas a produção do álbum, até fui procurar o produtor, cara, o cara, eu confesso que eu não conhecia o cara, assim, de nome não me lembrava, do Ron Nevison. Que era engenheiro e depois virou produtor, mas ele também não é um cara que também tá meio apagado dentro desse álbum, assim, né? Não é um cara que foi muito divulgado, né? Talvez até por... Sabe o que eu acho que falta é que o disco ele é magrinho, sabe? Ele tem um baixo pulsante, né? Assim, muito bem tocado, mas a mix, talvez a mix final dele, ou até a própria gravação, ela ficou magrinha, assim, sabe? Então tu tem uma guitarra muito imponente na cara, né? Que é muito boa, por sinal, né, cara? O Jake Lee, como sempre, né, cara? Um exímio guitarrista. As bases dele combinam muito com o Ozzy, assim, como o Randy Rhoads combinava com o Ozzy, mais adiante ali, né, o Zakk Wylde também, cada um dentro do seu estilo, mas aquela base quebrada, né, não era uma base, não é power chord o tempo inteiro, era sempre quebradinho, sim. Meio Randy Rhoads, assim, e o timbre da guitarra muito massa, cara, do disco, assim, mas eu acho que ele é magrinho, assim, cara, o som, eu não sei se eles erraram no timbre da batera, assim, me parece que falta é um som magro, peso. Cara. Então, aquela gordurinha, né? Se tu pegar os discos que o Ron Nevison foi produtor, tipo, começa que ele foi produtor do Crazy Nights do Kiss. Sim. Que é um álbum, assim, sonoridade magrinha. Aí ele teve o MSG do Michael Schenker Group, foi também produtor. Ele foi produtor do primeiro disco do Survivor, que é aquele que a capa é a aeromoça e tal. Ele foi do The Babies também, que era um power pop. Ele foi do Heart, do Jefferson Starship. Tipo, ele tem uma... Aqui diz que ele até do Led Zeppelin participou, mas ele participou como produtor ou como engenheiro de som? Engenheiro de som. Tá. Engenheiro de som. De produção, o primeiro disco dele foi o Nightlife do Tim Lizzy. Foi o primeiro disco que ele foi o produtor.
Então teve Tin Lizzy, teve Heart, teve Jefferson Starship, teve o Kiss, Grace Slick, Chicago. Ele tem um currículo bom. Pô. Ele tem um currículo bem legal. E só que, tipo, se tu for ouvir os discos, é um som assim magrinho, é direto, sabe? Até o Nightlife, assim, se tu ouve, ele é um álbum cru do Tin Lizzy. Tem os riffs, tal, tem o peso do Tin Lizzy, mas é um álbum assim, cruzão. Então eu acho que, tipo, como é que eu posso dizer? O Ultimate Sim é um álbum bem trabalhado, e pra mim ele é bem produzido. Se tivesse um remaster dele, tudo arrumadinho, que nem fizeram no caso do Blizzard of Oz. Do Blizzard of Oz e do Darth Madman, que regravaram por causa de processos e tudo, tiraram as faixas de baixo e de bateria e colocaram outras pessoas. Se tivessem feito isso, eu acho que tiraria um pouco do brilhantismo do Ultimate Sim. Porque essa crueza dele é que faz ser um álbum assim legal, na minha concepção. Entendi. É um álbum bom. Tu tem uma relação muito como é que a gente chama mesmo? Tua relação com o álbum é afetiva com o álbum, né? Assim. Eu tenho, pra mim é o primeirão. Assim. Eu nesse sentido assim eu discordo. Essa crueza é uma coisa que me incomoda nele, assim, ele não me deixa. E cara, eu confesso que eu não me lembrava mesmo do Ronnie Nevinson aí. Tem um puta do currículo, até o Quadrophenia, o cara meteu a mão aí do The Who, né? Ele foi engenheiro, né? Bad Então, Company primeiro também. Então ele é um cara puta conhecido, eu que chupei uma bala aqui violenta. Mas, cara, assim, eu não sei, cara, tá muito magro, assim, o disco, sabe? Ele falta coisa. Eu gosto dos timbres da guitarra, eu acho muito bem... Até aí eu acho que, cara, guitarra e baixo e vocal eu acho bem produzido. Eu acho que faltou a batera, cara. Eu não sei, eu acho que faltou espaço na batera, assim, sabe? A batera, ela é muito seca. É muito seca, ela é muito marcada. É só o tempo. Ela não tem aquelas viradas, tipo, que tu ouve nos primeiros discos. Isso daí é verdade. Mas dá um espaço assim maior, porque o Jake Lee, na época, ele chegou a... O Ozzy tinha saído da Bedford, da Rehab, ele saiu e tudo, e o Jake Lee já chegou com algumas músicas e tal, e falou, olha, a gente vai gravar, só que eu quero uma coparticipação nas letras. Só que não tanto pelo Ozzy, porque para mim o Ozzy ele meio que se divertia e tudo que era na base do que tinha que ser tratado, documento, essas coisas, tudo ele passava pra Sharon. E a Sharon abriu o olho, e aí já, tanto que foi o último trabalho do Jake Lee com o Ozzy. E o Jake Lee só foi reaparecer na vida do Ozzy no show que teve. No tributo, né? Do Ozzy. No tributo, que ele apareceu lá. Foi uma surpresa muito grande. Guitarra desafinada. Tudo bem, assim... O cara levou um tiro em Las Vegas, pô. Ele tava emocionado também. Tem tudo isso, né, cara? A gente releva, a gente entende. Mas é isso, cara. Eu acho também que o disco é bem medião, assim, sabe? Por ser um disco do Ozzy, mas eu acho que era coisas dos anos 80 mesmo, assim, cara. Naquela época. Tem muito disco, cara, que se você pegar nessa fase aí, dessa naipe de bandas, assim, que eles são parecidos. Né? Isso aí, cara. Acho que a produção da época era um pouco mais assim, né? Mas a bateria, se ela tivesse, cara, um som mais gordinho, assim, principalmente bumbo, né? Eu acho que... Porque é muito médio, cara, assim. Você ouve muito o chimbal, aquele chimbal instalado, assim, no ouvido, né? Prato instalado, a caixa e tudo, e o bumbo, aquele bumbo, né? Que some um pouquinho, né? Mas é isso, cara. Eu acho que era da época mesmo, produção da época, né? Mas assim, eu acho que hoje, e pensando no que o Vitor disse, cara, eu acho que o charme do disco é isso aí mesmo, entendeu? Talvez se tivesse um remaster, vamos deixar ele mais... Vamos fazer isso aqui, fazer aquilo lá, não sei o quê, cara. Eu acho que talvez, sei lá, poderia ficar melhor? Poderia, mas eu acho que vai perder um pouco da essência do que é o disco, entende? Vamos dizer assim, né, cara, que é um disco que os discos originais, em teoria, a gente não deve mexer, né? Então,
eu vou aceitar esse charme aí por esse lado, porque me decepciona muito esse som. A não ser que seja o Born Again do Black Sabbath. Nós vamos começar a abrir daí agora. Vamos abrir. Vamos voltar. Vamos exceções, tá? Agora o Born Again. O Born Again só me lembra da história de um cara que chegou no Ozzy, que trabalhava com o sogro do Ozzy, com Don Irie. Aí ele chegou nele e falou: pô, tu sabe o que teu sogro tá falando do disco novo do Black Sabbath, né? Aí ele, não, o quê? Ele falou, é que é teu neto que tá é o neto dele que tá na capa. Ele, pô, o cara vem comparar o meu filho com um bebê demônio na capa. Ele não disse que eu nem participo. Ele falou, pô, o cara era foda. O cara era doente mesmo, né? O cara era doente. Total. E o Bob Daisley aí também, né, meu? Outro cara que sofreu muito na mão da Sharon, né, cara? Porra, novamente é chutado da banda, com a mão na frente e outra atrás. Essas regravações que tu falou do Blizzard of Oz e do Diary of a Madman, cara, que se não me engano, quem gravou foi o Bourdin, né, na batera, o Mike Bourdin. Uhum. E o baixista do Metallica, o Robert Trujillo. Isso aí. Eles dois gravaram. Eu não me importaria, cara, deles gravarem esse disco aí, cara. Porque também eles regravaram por causa de treta da Sharon, porque os caras estavam falando, a gente quer uma grana. Porque voltando para 1970, para 1979, quando o Ozzy saiu do Black Sabbath, o Ozzy já tinha a ideia de ter uma banda chamada The Blizzard of Oz. Que ele andava, tipo, enquanto ele tava gravando Never Say Die com Black Sabbath, ele andava no estúdio com uma camiseta com esse nome. Tipo, já tava cutucando os caras, querendo ou não. Então, acho que os 2 ou 3 primeiros shows do Ozzy solo foi com o nome The Blizzard of Oz. Que era a banda, né? Que era a banda. Que era o Ozzy, o Randy Rhoads, o Bob Daisley, o Lee Kerslake e eu falei errado, não é o Don Irie, que é o sogro do Ozzy, é o... Don Irie é tecladista, né? O Don Irie é o tecladista, que hoje tá no The Purple até. Eu esqueci o nome do sogro do Ozzy. Eu fico confundindo os dois, porque os dois começam com Don. Arden, não sei o que lá, Arden. Don Arden. E o Ozzy, tipo, era aquela ideia de, tipo, não, vai ser Blizzard, vai ser uma banda. Só que acabou ficando só Ozzy Osbourne, eles são minha banda, tudo, então beleza. Então, tipo, não foi algo que foi combinado, não foi, acho que, assinado, então os caras começaram a bater na tecla de, tipo, olha, a gente também quer receber mais, porque a gente é da banda, isso daqui não é a gente não tá acompanhando o Ozzy, nós todos somos uma banda. Aí, quando foram relançar em 2002, por aí, foram relançar em CD, tinham que pagar a grana pro Bob Daisley e pro Lee Kerslake. Uhum. E o que aconteceu? A Sharon, não, a gente não vai pagar eles porra nenhuma. Apaga a bateria e o baixo, os caras vão gravar e dane-se eles. E eles não receberam nada pelos relançamentos. Que coisa, né, cara? É muito olho grande, né? Sendo que o Bob Daisley é o responsável direto pela recuperação do Ozzy, né? Em termos de carreira musical, né? Ele que deu o direcionamento todo aí do Blizzard of Oz, claro. Teve, óbvio, a mão aí do Randy Rhoads, né? Do Kerslake também, mas o Bob Daisley virou meio que o braço direito ali do cara, né? Inclusive nos 3 álbuns seguintes, e nesse aqui também ele fez algumas letras aqui desse disco, e as músicas, como tu tinha falado antes, foram composições do Jack Lee, né? A grande maioria, né? E o Jack Lee quase que entrou no ralo, né? Também nesse mesmo clima, né? Porque em 83, no Bark at the Moon, ele também não recebeu, né, algumas coisas aí que ele deveria ter recebido, né? Inclusive, ele fez cu doce, como tu bem falou anteriormente, Vitor. Ele fez cu doce para começar a gravação e começar, inclusive, a pré-produção do disco, né, as composições do disco, enquanto não tivesse com toda a papelada adiantada em mãos e assinada, assim. Tipo, o cara sentiu o clima, né? Qual é que era o clima da Sharon, né, cara? Tanto com o Kersley quanto com o Bob Daisley, né? Ele sentiu, cara, se eu não botar esse pau na mesa aqui, eu vou tomar outro campo aqui, assim como os caras deram com o Bob Daisley, né? E PT saudações, né, cara? Sim. Isso aí. Tanto que uma coisa que eu lembro
Que é uma coisa até legal, até eu tava lendo aqui, eu lembrei disso. Quando saiu o Scream do Ozzy, foi a volta do logotipo dele clássico, Original. né? Clássico. Que foi a última vez que apareceu esse logotipo, foi no Ultimate Sim. Só foi aparecer no Scream. Que eu lembro que eu vi a camisa, eu fiquei, nossa. Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu não tinha visto a capa do disco ainda. Aí eu vi a camiseta ali, a camiseta tá guardada até hoje. Eu comprei na época que saiu o disco. Na hora que eu olhei, eu falei, pô, parece que é falsa. Só por causa do logotipo. Eu falei, mas eu vou comprar, porque tem um logotipo. Aí depois eu fui ver, eu falei, pô, voltou com o logo. Eu falei, então tá legal. E é muito louco isso, né, cara? Porque muita gente acha que esse é o pior álbum do... O Ozzy mesmo acha, cara, mas o Ozzy tem uns discos muito pior, né, cara? Ordinary Man, por exemplo, né? Cara, é um disco que não, pelo menos a mim não pegou, assim, né? Não. Eu acho que ele tá muito plástico, apesar de que o último ele deu uma melhorada ali, né? Tem Tony Iommi, Jeff Beck, Eric Clapton, se não me engano, também, né? Tá gravando junto nesse disco. Que é o... Convenhamos, o Ozzy ele nem lembra de ter gravado o Ultimate Sim. É tanta droga. Então, tipo, ele é a última pessoa pra mim que pode falar que, olha, o disco é ruim. Ele não lembra? Então, o cara pula na biografia dele essa parte da história. Ele fala que os clipes do Ultimate of Ozzy, ele não lembra de ter feito o show e tal. Ele não lembra de maior parte de 1985 pra cima, ele não lembra direito. Não lembro. Mas ele sai do rehab e vai gravar o disco. Na gravação ele tá loucaço ou ele volta a consumir? Tá, o Ozzy nunca parou. É porque o negócio é o seguinte, quando se popularizou a rehab da Betty Ford, a Sharon chegou pra ele e falou, olha, tu conhece um lugar chamado Betty Ford, não sei do que, aí o Ozzy ficou, não, ela falou, então, é um lugar onde cavalheiros vão para aprender a beber. Aí o Ozzy ele pensou, pô, eu acho que é por isso que eu estou tendo ressacas. É porque eu não sei beber. Aí quando ela falou, então, você vai daqui uma semana. Porque a Sharon tava grávida tava grávida da Kelly, acho. Tava grávida da Kelly. Aí deu uma semana ele foi, conheceu a filha, tudo, e foi lá pra rehab. Quando ele chegou, a Betty Ford recebeu ele. Que a Betty Ford, ela era esposa do acho que do presidente dos Estados Unidos, tentando lembrar o nome do, mas enfim, Reagan? Eu acho que era do Ronald Reagan, porque ela também era uma pinguça do cacete, né? Aí o Ozzy falou que ele chegou, ela falou, bem-vindo e tal, aí o Ozzy fez assim, olha, eu não quero fazer o check-in agora, eu queria fazer depois. Você pode me falar onde é que é o bar? Aí ela falou, a gente não tem bar aqui. Aí o Ozzy, pô, mas a minha esposa falou que aqui é um lugar para se aprender a beber e tal. Ela falou, Ozzy, a sua esposa te enganou. Então, tipo, entrou pelo cano, só que ele, nessa época, ele ia pra rehab, quando ele saía, ele voltava pior. Voltava pior, né? Voltava piorzão e tal. E, tipo, aí era cocaína, era remédio pra dormir, remédio pra acordar. Álcool, bastante álcool, né? Bastante álcool demais, tipo de 4 a 5 garrafas de uísque por dia. Caralho, velho. Então, tipo, o Ozzy era extremamente pesado. Ele fala na biografia que eu usei isso, e deve ter milhares de coisas que eu usei e eu não lembro. Não lembro. E a turnê com os caras do Motley Crue pioraram a situação. Sim, eu tô louco. Ele falava que eles iam pra turnê e eles levavam pro camarim, era uma bolsa que era só com bebida. Ele falava, no momento que a gente terminava o show, e a gente entrava no camarim, abria aquela bolsa, aquela mala, era a mesma coisa que abrir as portas do inferno. Meu Deus. Ele bebia, que teve o lance do Álamo. Que ele foi preso porque ele mijou no Álamo. E, tipo, ele não lembra, ele acordou no meio de uma rodovia. Ele foi preso. Então, tipo, foi preso, aí a segunda vez é porque ele tinha acordado.
numa estrada também, aí ele tava com vontade de ir no banheiro, ele olhou para um carro e ele falou, meu, esse carro branco aqui, ele falou, vou me aliviar aqui. Na hora que ele tava no meio da mijada, o policial abriu a janela e falou, quando tu terminar de balançar isso daí, entra no carro que tu tá preso. Aí eu fui. Tipo, e ele fala que tipo, ele começou a ter mais ou menos nessa época, os apagões que falavam que tinha, ele falava, eu bebia mais porque eu tinha medo que essas coisas acontecessem. Então ele bebia pra cacete, ele falou, e começou a acontecer, de ter apagão, tanto que ele não lembra de quase ter matado a Sharon. E ele foi preso. Foi nessa época também? Foi, eu acho que foi, eu sei que foi depois não, foi em 83. Foi antes. Porque foi, acho que 2 ou 3 dias depois do US Festival, tem um show completo no YouTube. Uhum. Então, tipo, foi 2 ou 3 dias depois que ele entrou pelado, quase matou ela, ele foi preso lá com uma calça branca de smoking e a camisa do pijama. Acabaram pegando ele. Aí só depois é que a Sharon retirou as queixas, tudo. Mas quase deu ruim pra ele. E quando ele acordou da cadeia, ele não lembrava o que tinha feito, né? O policial pergunta, né? Acho que tem no documentário do Ozzy, cara, é um desses 2 que saiu aí. Teve 2 documentários que saiu, mas tem esse último que saiu aí, acho que tá na... Não sei se é Netflix, eu não sei não, eu sei que assisti, cara. E ele fala, eu acordei, a primeira coisa que eu falei assim, onde que tá Sharon? O policial falou assim, tu não lembra, cara, onde que se fez ontem à noite? Não, cara, não lembro. Falou, você quase matou tua mulher. Não matei. Falei, sim, você quase matou. Tá... Não, de coisa de não lembrar, é o famoso teto preto, né? Ó, achei aqui a parte no livro. Foi o blackout, na verdade não, eu confundi. Isso daí da Sharon foi em 89. 89. Sim. Depois, então, tipo, ele saiu da Bedford. O primeiro compromisso que ele teve foi o show do Rock in Rio. Tem as fotos que tu vê do Ozzy no Copacabana Palace de braço aberto e tal, com a Sharon. Tu vê que ele teve uma mudança na fisionomia dele. Tu vê que ele tá até um pouco mais com uma cara de saudável. Mas foi ladeira abaixo. De 86 a 89, a década de 80 foi mais pesada pro Ozzy do que a década de 70 com o Black Sabbath. Sim, muito mais, né? Tu falou da questão tu falou da questão do Motley Crue, né? Daí a gente entra naquilo assim, né, cara? Se o Ozzy já tava, não era um veterano do heavy metal, né? Mas já tava indo para os 40, 45, né? Por essa idade. O Motley Crue era uma gurizada nova, então assim, a capacidade da galera nova de absorver o álcool, né, e no outro dia tá inteiro para tocar, né, ou estar restabelecido era muito maior do que do Ozzy, que já era, né, um quarentão, podemos dizer assim, né, meu. O Ozzy tinha 37 anos quando lançou o Ultimate Sin. Então, já não era mais criança, né, não era um adolescente de 20 anos que nem a galera do Motley Crue aí, né. Só que os caras tinham que... No filme do Motley Crue, tu vê eu acho que é o Tommy Lee, ele fala assim pro Ozzy, ele falou, pô, pra um cara da tua idade, tu tá acompanhando bem a gente. Ele falou, não, ele falou, vocês que tem que me acompanhar. O Ozzy fala. Porque o Ozzy era pesado. O Ozzy ele só não se afundou em heroína. Pô, se tivesse ido, daí teria ido mesmo, né, cara? E aí teria ido bem mais cedo, né, porque ele era adicto convicto, assim, né, meu? É um cara que demorou pra sair, só foi sair nos anos 90 ali, né, meu? Mas ele saiu nos anos 90, quando ele lança, que ele tava bem limpo, né? Entrevista dele no Brasil, na MTV, quando ele lançou No More Tears, que tá hoje considerado o melhor disco dele. Teve uma fase ali, depois ele volta, né? Ele tem altos e baixos, aí ele vai em altos e baixos. Mas não que nem nos anos 80, nem perto, né? Não, aí eu acho que, tipo assim, já tinha, sei lá, né, cara, eu não posso falar por ele porque, né, não sei, mas penso que ele já tinha um pouco mais de consciência do lado dele. Ele falou assim, putz, se eu fizer o que eu fazia lá nos anos 80, né? Aí não. E aí, pô, já tinha 3 filhos, né, cara? Aí tinha o Deus Borns já na televisão, né, meu? Então. Sharon! Onde vai abrir, Sharon? A década de 90 pro Ozzy, o que ferrou ele foi o excesso de remédio que ele tomava.
Não era tipo, é porque eu tô com dor de cabeça. Não, é porque ele tava viciadão mesmo. Ele tomava 40 tipos de comprimidos por dia. O que ferrou o Ozzy foi os efeitos colaterais de cada remédio. Porque esse daqui causa isso, então vou tomar isso, tipo... E acabou que os efeitos colaterais ferraram ele. Ferrou a fala dele, ferrou o modo de andar, a parte cognitiva. Acabou ferrando. O Ozzy ele só foi ficar realmente limpo, assim... Eu acho que nunca, porque acho que há uns 5 anos atrás ele tinha falado que tinha voltado com maconha a fumar. Mas isso perto do que ele fez perto do que ele fez, ele pegou um orégano ali, sabe? É uma madeira de criança, né, velho? Perto do que ele fez, né? Não, e, cara, a diferença do veneno e o remédio é a quantidade, né, meu? É a dosagem, né? Então, assim, se passou em todas as dosagens, desde as drogas ilícitas às drogas lícitas, né? Não, e tem uma história, né? Que chegou a ter um mapeamento de DNA do Ozzy. Nossa. Ele mandou material e tal, tipo, o tanto de droga que o filho da puta usou durante a vida deu que ele tinha uma mutação no DNA que mostrava que ele era parente do homem de Neandertal. Tipo, próximo, o cara conseguiu ter uma mutação. Tem essa história, mas tipo, eu não duvido nada. Pode ser lenda, né? Pode ser lenda, eu também não duvido, cara. Mas eu não duvido nada, vindo do Ozzy. Cara, foi muito louco, né? Foi uma vida de excesso geral, assim, né, meu? Geral. E durou mais do que muitos, né? Pô! Cara, eu acho que se ele não tivesse feito não tivesse limpo nos anos 90, talvez ele não teria durado tanto também, né? Porque eu acho que essa limpeza aí deu uma sobrevida bacana para ele mesmo, tomando os remédios lícitos, né, digamos assim, né, fármacos, né? Ele ainda foi longe aí, né? Nos 2000 já tava numa outra vibe, né? E, cara, eu acho que também, de uma certa forma, o próprio Zakk Wylde também ajudou ele, né? Porque o Zakk Wylde, ele gostava de uma bereja ali, né? E chegou uma fase que o Zakk Wylde nem bebe mais, né? Então, ele olhava para os lados e já não tinha mais os parceiros de trago, né? De loucuragem, né? Que ele tinha nas antigas, né? E isso acaba afetando, né? O comportamento. Afeta, né, cara? Ajuda, né? O meio, né? O meio... Já é incrível de pensar que o Randy não era viciado em nada, ele era viciado em cigarro e Coca-Cola. Era a única coisa que o cara tomava. E o Ozzy, ele cheirava, bebia o que todo mundo, o que o pessoal da banda não usava, ele ficava tudo pra ele. Ele conseguia fazer o papel. Cara, outra coisa que me chama a atenção no álbum é o trabalho do Mike Moran, né, nos teclados, né, muito bem feito, né, muito bem construído as camas, né, de teclados do disco como um todo, né, é um cara, ele deu talvez talvez um pouco do grave, né, que falta, né, dele ser magrinho. Talvez os caras estavam com a intenção de fazer essa cama de teclado aí para ver se preenchia como um todo, assim, né. Além dos arranjos, né? Muito bem. Porra, a faixa que mais identifica aí, o Shot in the Dark, é incrível, né, cara? Os teclados dele, né, cara? Os teclados do cara O Mike Moran é tão bom que ele toca tocava, né? Ele faz os trabalhos quando o pessoal do Queen tá querendo lançar alguma coisinha, né? Cara, não sabia. Tanto que o single In My Defense do Freddie Mercury, ele que toca os teclados. O cara também é outro que tem um currículo, assim, o cara não é trouxa, não. O cara é caraca. Fudido, né? Pra substituir o Dan Arey. Eu não sei se ele saiu no Bark at the Moon ou já não era mais ele, né? Acho que já não era mais, né? Ele só tocou no Blizzard, né? Não, acho que não. O Don ele chegou a tocar no Bark at the Moon. Só que o que ferrou assim muita gente a sair depois do Diary of a Madman foi a morte do Randy Rhoads. Pode crer. Porque, tipo, foi algo extremamente pesado. Tem as teorias do que foi que houve, porque tem várias. Sim. Agora, usando o Don Airey como exemplo, ele tem a última foto do Randy. Olha aí, cara. E ele falou que ele nunca vai divulgar, porque é a foto do Randy na porta do Teco-Teco ali,
fazendo um joinha. Caralho. E tava todos eles lá. Eles viram o avião subindo, viram o avião descendo, só que foi ele... Não foi o Don Airey que falou isso, foi o... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Sazo? Acho que foi o Sarzo. Ou foi o... Eu acho que foi o Sarzo que falou. Ele... Que na hora que o avião passou e bateu com a asa no ônibus, ele deu uma encostadinha, eles... Porque tava um piloto, tava a Rachel, que era a maquiadora, a figurinista, na frente. Ela era cardíaca. Ela só subiu no avião. Ela só subiu no avião porque o piloto, que era o motorista do busão, tinha falado que não ia fazer peripécia nenhuma no ar. Ele falou, não, vai ser tranquilo. E o Randy estava atrás. Ele falou que na hora que o avião passou, ele viu o Randy pulando do banco de trás, indo pro da frente. Então, uma das teorias é que a Rachel teve um infarto. Caralho. E tem os pedais do copiloto. Então, ela pode ter tido um infarto e com o peso que ela morreu, ela empurrou e o avião foi. Caralho. Tem essa teoria também. Tanto que o atestado de óbito dela mostra que teve um acidente, tudo, mas a causa da morte dela foi parada cardíaca. Sim. Então, tem esse lance aí. Então, muitos caras acabaram saindo da banda, era pra ter tido mais gente. Acabaram saindo da banda por causa do clima que tava. Eles falaram, não dava pra ficar lá. Tanto que foi tão pesado que a Sharon, ela ficou durante anos sem conseguir ouvir o Diary of Madman. Sim. Então, o clima era tão pesado pra fazer o show que os caras faziam um show e falavam, eu não tô conseguindo mais, eu vou sair. Tá louco. Foi indo. Então, aí já teve esse trabalho do Ozzy de ter que pegar durante a turnê, pegar um guitarrista pra tocar, pegar alguém que fosse do nível do Randy. Do Randy. Até entrar o Brad Gillis. Sim. Que foi o que gravou o Speak of the Devil. Ele gravou e tal, aí ele só gravou esse disco. Aí entrou o Bark the Moon, que já era o Jake Lee. Aí o Jake Lee continuou até o Ultimate Sim. E o Don Airey, voltando a ele gravou só o Blizzard of Oz e o Bark at the Moon. O Diary of Madman não foi ele que gravou. Não. O Diary of Madman não foi o do Yes lá, como é que é o nome dele? Rick Wakeman? Rick Wakeman. Não, o Rick Wakeman, ele chegou a trabalhar com o Ozzy, só que quando ele tava no Black Sabbath, ele toca, acho que no volume 4. Não, mas ele gravou o No More Tears, não é ele que grava, cara? Eu acho que é sim. É o Rick Wakeman. Cara, puta, aí Eu nós acho vamos que ter que fazer... Uma outra live. O tecladista do Diary of Madman é o Johnny Cook. Não, no Mortiz é o John Sinclair. É o John Sinclair. Que tocou com o Tavoy Brown, com o The Cult e com o The Babies. Não, mas eu sei que o Rick porque o cara do Yes era parceirão. Cara. O cara do Yes era parceirão do Tony Iommi, cara. Ele não era parceiro do Ozzy. Será, cara? A parceria do Wakeman é com o Tony Iommi. Entendi. Pode O ser que Ozzy era esteja o viajando, então. porra louca da turma, né, velho? Na época do Black Sabbath e pós-Black Sabbath, né? Mas era um cara que não criava esses vínculos, né? O Tony Iommi era um cara de vínculo relacional com outros músicos, né? Brian May, né, cara? Nós estávamos falando do Queen antes ainda, é um cara que adora o Tony Iommi, né? Então, essas construções, assim, eram mais do... Apesar de ser loucão, né? Não saía da casa, né? Viu? Mas ele gravou sim, cara. Gravou o Osmosis de 95, só que ele gravou o Melotron no disco. Ah, mas qual música? Agora ele gravou todos os Melotrons que tem no disco aí do Osmosis. Eu sabia que ele tinha gravado algo. Osmosis. Puta, é um baita álbum. Pra mim é o melhor álbum. O pesadão. Pra mim é o álbum pesadão do Ozzy, assim, que passa o No Rest for the Wicked, No More Tears, aí eu acho que é a volta dele pra uma coisa mais pesada, o Osmosis. É, mas eles tentaram continuar nesse clima, né?
No Scream, nesse Scream também, eles tentam... Aquela Black Rain, né? Black Rain também é um disco, né? Eles também tentam manter esse clima, mas não conseguem, porque ali, cara, puta, aquela mistura ali acho que foi muito única, assim, né? Foi momento, né? Mas vamos voltar pro Ultimate. Esse Duas Mãos nós temos que fazer um especial, porque é muito do caralho também, cara. Puta, esse álbum, esse eu tenho uma puta memória afetiva. Comprei na época que saiu, fui na loja comprar, o meu era importado, aí tinha um adesivinho do lado que tu... esses Hyper Stick, só que não era Hyper Stick, os CDs antigos importados, eles vinham meio que com uma capa por fora, assim, sabe? E aí, sabe, manja aquele plástico de cigarro, assim, que tu tira por volta, da carteira de cigarro que tu tira por volta, assim? Era mais ou menos isso que funcionava os CDs importados, só que ele tinha na lateral, na lombada ali, tinha um adesivo mais grosso com o nome do álbum, assim, e tal. E, puta, esse disco é muito foda. Esse disco é de chorar. É bom, cara. É bom. Tá louco. Pra mim é pau a pau com No More Tears, né? Os melhores aí do álbum. Cara, e quanto às faixas aí, meu? Pô, Ultimate Sims é um pé na porta, né, meu? Não tem como dizer que não, né? Nossa, velho. Nossa. É boa. Baita faixa de abertura, né? Ela tem um começo com solo de bateria, né? Não é isso? É o boom. De bateria, Tem um refrão bom, tem um riff bom também, né, cara? As melodias boas do Ozzy também, né? A troca de passagem, né? Sim. No bridge. E tem uma boa... Tem um baixo bem legal também. Acho que ela é a que mais vai, assim... Ela e Shot in the Dark em produção musical são as melhores. Melhores, Eu acho que os caras esqueceram de produzir o resto. Boa. Bem isso aí. Foram as duas, acho que a faixa título, ela não. Ultimate Sim foi lançada como single. Sim. E não era pra ser o nome do álbum, né? Não era pra ser o nome do álbum, né? Era pra ser Killer of Giants. Que é a faixa mais tranquilinha. Aquela coisa. Eu tava na academia, eu falei, não, vou ouvir o Ultimate Sim pela 56ª vez no meu ano. Tô ouvindo direto. Coloquei pra ouvir. Tipo, começou o Ultimate Sim, pô, legal. Tu vai pra Secret Loser, legal pra caralho. Legal também. Aí foi indo. Quando chegou em Killer of Giants, eu tava ali levantando os pesos, eu fiquei, meu Deus, essa música me fudeu. Tirou totalmente o pique. Mas o final do Killer of Giants é sensacional, cara. Ela mais pro final ali, puta, ela tem um pesão muito que não condiz com o início dela. E uma coisa que é engraçado até, isso daí eu acabei descobrindo ano passado. Eu tive que baixar o álbum na internet, só que a versão tirada direto do vinil. A Shot in the Dark, que tá nos streams, ela tá editada. Por 7 segundos. Como várias músicas que estão no streaming, né, cara? É complicado. Não, mas ela tá editada porque acho que depois do primeiro refrão tem aquele solinho de guitarra da música e tal, só que ela repete. Ela repete 2 vezes. No streaming, ela é cortada ao meio. Tanto que quando eu fui ouvir, bateu a estranheza. Eu fiquei, eu tô acostumado com a versão cortadinha. É uma curiosidade que eu acabei vendo só depois, assim. Não lembro nem onde é que foi que eu ouvi. Acho que foi um desses fóruns aí, o cara tava falando disso. Depois do refrãozinho ali do Shot in the Dark, tem um lick de guitarra ali e voltaria pro Shot in the Dark de novo. Chamaria de novo o refrão, ele não chama, ele vai reto, é isso? Ele canta o refrão, aí tem um lick de guitarra, só que ele repete 2 vezes no vinil. Pode crer. No streaming, editaram, tiraram a metade. Eu fiquei, aí eu ouvi, aí até eu acostumar, eu fiquei ouvindo só a versão do vinil, até eu acostumar demorou. Aí é uma curiosidade assim pequenininha, um detalhe pequenininho do disco. Não tira muito assim, é só bagulho técnico. Não sei por que fizeram isso. Do mesmo jeito que a gente não sabe por que o Jake Lee foi mandado embora depois do álbum. Pois é, tem isso, né? Mas é um álbum, tipo, que se tu for pegar as faixas, ela tem não é que nem, tipo,
o Blizzard of Oz. Tu ouve o Blizzard, ele tem uma subida, assim. Ele é progressivo. Uhum. Tu vai indo uma música tal, e vai, tu Fora vem o com algo. Goodbye to Romance, que acabou no meio também, né? Eu gosto de Goodbye to Romance. É que nem o Bark the Moon. Pô, tu vai ouvir o Bark the Moon e começa So Tired. Tem um amigo meu que ele fala, é a corta tesão total. Eu não acho. Primeira vez que eu ouvi, eu dei risada. Mas tipo, começa com The Ultimate Sin, aí entra Secret Loser, que já é uma pegada mais, acelera um pouco mais o álbum. Never Know Why. Tipo, ele mantém uma linha. Sim. Apesar da produção mal cuidada, tudo, ele se mantém. Ele só dá a caída no Killer of Giants, mas depois ela dá uma subidinha e volta tranquilamente. Cara, eu vou te dizer que, além do Killer of Giants, que não me agrada muito, essa Thank God for the Bomb, não é uma música que sei lá, eu acho que ela me parece aquelas produções de rock nacional dos anos 80, tá ligado? Ainda tem aquele Thank God for the Bomb, aí, nuca. Fica, porra, nuca. O riff inicial é massa, cara. Que até lembra que nem esses dias eu tava revendo um podcast para fazer um corte aqui do British of Steel, do Judas, o Brody. E aí a gente falou numa música que essa aqui também lembra muito. I'm Talking About Love do Van Halen, tá ligado? É parecida. É aquele vibratinho do que ele fica. É Van Halen total. Porque na década de 80, a maioria dos guitarristas queriam imitar o Van Halen. Não tem muito o que fazer, né? Mas é legal. Pra mim, mantém esse nível, assim. É um álbum que, tipo, pode não ser um álbum ruim, mas, tipo, ele não consegue descer tanto. Thank God for the Bomb é uma música que, tipo, é bacaninha, é legal. É legal. Não é bacaninha. Não compromete o álbum. Eu vou te dizer o seguinte, cara. É uma música ok, vai. Fazia muito tempo que eu não ouvi esse álbum. No geral, cara, ele não é um álbum ruim, né? Assim, eu vou te dizer que eu me surpreendi positivamente. Eu não sei porque quando eu ouvi muito esse álbum, eu era um cara muito mais metaleiro, gostava muito mais de som pesado pra caralho, e hoje tem isso, eu já não é mais a minha persona, né? Eu já não tô mais nesse nível. Quando eu ouvi esse álbum aqui, eu achei ele muito mais belo do que quando eu ouvi a primeira vez. Em termos de sonoro, assim, né? Porque eu acho que eu tô muito mais nessa vibe que tu, assim. O cara que ouve mais melodia, mais, né, um pouco mais radiofônico, e ele entrega tudo isso. Tirando a produção, que eu acho que falha aqui bastante, ele entrega tudo isso. Ótimas melodias, os refrões do caralho, o Ozzy cantando... não tá cantando pra caralho, mas assim, as melodias que ele cria em cima... Exato, as melodias que ele cria em cima são condizentes com o álbum, assim. E o Jake, diga-se de passagem, tipo, na minha concepção, ele é um cara que ele consegue se igualar ao Randy. No seu devido momento, no seu devido local, né? Porque tem certas coisas que ele faz na guitarra, tu vai ver os vídeos, o pessoal explicando, eles, tem muita gente que toca o Shot in the Dark, que faz aquele riffzinho do comecinho, aquele agudinho que ele faz, tem muito cara que estoura a corda da guitarra tentando fazer, mas não é, ele vai na cabeça da guitarra e ele aperta com o dedão a corda. E ele come a guitarra de um jeito assim que, tipo, tem detalhes que tu pega do Jake Lee que tu acha que é uma coisa, mas não é. Ele tá fazendo uma outra coisa totalmente diferente. Ele tinha uma técnica bem refinada, né, cara? Isso é indiscutível, assim. E eu concordo com você, assim, eu acho que ele... É que, cara, se pensa assim, ó. Quem que substitui o Randy Rhoads, né, cara? Entendeu? Era um desafio e tanto, né? Foi um desafio e tanto, assim, nesse disco aqui ele já tá um pouco mais integrado com a banda, ele já tinha, né? De 83 para 86 já são 3 anos, né, cara? Então, aqui ele já tava com um pouco mais de liberdade, tanto que você falou que se eu fosse gravar depois que tivesse o contrato assinado e tudo mais, ele já tinha algumas coisas compostas ali dele, então ele teve mais liberdade. Mas ele tem muita coisa que ele faz aqui nesse disco que é bem legal, assim, que ele deixa a assinatura dele ali, entendeu?
mas bem parecido com alguns momentos do Randy Rhoads, assim como o próprio Zakk Wylde também tem, né? Mas eu acho que ele tá muito mais... Assim. Eu acho que ele tá muito mais para Randy Rhoads do que o Zakk Wylde, dentro da discografia do Ozzy. Acho que o Randy Rhoads tá muito mais para Jake Lee do que Jake Lee para Randy Rhoads. Essa é a verdade. É que o Randy é a mesma coisa que eu falo do Jon Lord do The Purple. Os dois são o resultado de uma foda bem dada entre Johann Sebastian Bach e hard rock. Entendi. E o Randy, se tu for ver, ele tem muita pegada que ele coloca coisa de música clássica no meio. Sim. Os licks de guitarra ali no meio dos riffs é isso, né? O início de Diary of a Madman é uma música do Beethoven. Uhum. E o Ozzy falou, não, a gente vai roubar do Beethoven, ele não vai se importar. Só que o Randy pegou e mudou. Falou, não vou fazer igual, vou fazer o meu. E pum. E trocou. E o Jake Lee... É bom, né? E o Jake Lee é uma... se tu pegar... Eu não lembro qual é a faixa, qual é o solo. Que eu tava tentando brincar, porque conseguir tocar vai ser impossível. Tu ouve a música, tu acha que ele tá fazendo uma nota. Tu desacelera, tu vê que ele não faz uma nota. Ele corre, ele faz 4 notas. De tão rápido que ele vai. Faz... E tu fica... Pô, mas como é que o cara conseguiu fazer 4 notas aqui e subir pra outra parte do braço pra continuar o solo? O cara ele consegue chegar no patamar do Randy. Total. Isso aí. Boa. E cara, Lightning Strikes, cara, vocês gostam, não? Light Strikes é bom. O único single foi dos 3 singles também que recebeu o clipe, né? Que é um clipe horroroso. O problema dela é o refrão glam rock total, né? Glam metal, quer dizer, total, assim, né? Teve um cara que escreveu, e eu achei bem interessante, cara, ele fala que o riff de introdução pode lembrar um pouco de Crazy Train, né? Mas o resto da música lembra demais o Kiss. É o Crazy Kiss. Crazy Kiss. Kiss and Train. Uma coisa... Eu não sei se vocês chegaram a assistir esse Ultimate of Ozzy. Cara, eu devo ter assistido nos anos 90, mas eu tenho poucas lembranças, assim. Acho que eu ouvi mais o tributo, que é o próximo álbum do Randy Rhoads. Se quiser, eu passo. Eu tenho no PC. Pô, eu passo. Quem tiver ouvido também, se quiser, me manda mensagem que eu envio. É um show concerto, né? O Jack Sparrow da música sou eu. Tá nos dois, né? Nos dois já, velho. Eu já tô no nível com os dois. Pirate Bay é fichinha perto de mim. Pirate Bay tem os arquivos, né? É um show concerto, tal. Começa com uma historinha de uma menina indo pro show do Ozzy. E o Ozzy começa a amaldiçoar ela. Aí ela tá no meio do show e ela se torna a mulher da capa. O nome da atriz é Julie Gray. Ela chegou a fazer uns filmes assim, classe B, em Hollywood e tal, aqueles filmes terríveis. Foi a única participação que ela teve. Ela participa dos três clipes, né? Do Ultimate Cine Trash. É trash total. Ela tem o Instagram dela e tu vê que tipo, ela envelheceu, mas envelheceu legal, assim. E ela chegou a dar uma entrevista que ela falou, não, a única interação que eu tive com o Ozzy foi a gravação e as fotos do... Tanto que o single que lançou, o Picture Disc do Shot in the Dark com Ultimate Sin, o Picture Disc é ela, tipo, acorrentada com uma calça de zebra, ela de costas e tá o Ozzy com a mão na bunda dela de um lado e acho que tá o Jake Lee com a mão do outro lado também. Os dois com cara de alucinado. E o show se passa, tipo, tem a primeira música, Shot in the Dark, aí depois termina com aquela música que o Ozzy abria todo o show, aquela música de... Eu esqueci Carmina o nome. Burana, né? Carmina Burana. Tipo, começa essa música e tu vê, tá ela, o Ozzy correndo no meio do mato, e ela tá atrás, vindo com cara de alucinada, com o pessoal da banda de coleira andando de 4. Tipo, é trash, é muito trash. É trash demais.
Aí ela participa do clipe de Lightning Strikes, que o Ozzy tá tipo um Godzilla, ele tá gigantesco, tem uns prédios assim, ele tá atrás dela. Eu não entendi até hoje a concepção do Ultimate of Ozzy. E no Ozzy. final... Nem Anos o Ozzy. 80, era anos 80. E o último... o último single, que foi a última faixa do Ultimate do Ultimate of Ozzy é o do Ultimate Sim. Tá, o Ozzy, tipo, ele é um granfinão, tá com um chapéu de cowboy, e essa mulher fica aparecendo e ele fica todo assustado. No final do Ultimate of Ozzy, ele empurra ela na piscina e ele joga uma televisão ali, e termina. Que loucura, hein, meu? Tipo, é totalmente fumado. É legal ver por causa da interpretação do Ozzy, que é ridícula. Ele com aquelas caras dele de alucinado, por causa da Julie Gray, e, tipo, tu vê a banda, tipo, como histórico, assim, tanto que eu acho que nem chegou a ser lançado em DVD. Teve um cara que chegou a postar na internet, ele remasterizado, tudo completo, aí, tipo, acabou caindo o link. E eu perdi esse arquivo, eu tive que achar um outro. A Sharon não vai deixar barato, né, cara? Nem a Não, mas é algo que tem que lançar. Tanto que esse show da gravação ocorreu em 86, foi no dia 1º de abril, que é um show em Kansas City. Olha aí. Que, se vocês quiserem, eu também tenho esse show completo. Que bom, cara. O homem Já nem das tô coisas. vendo, já nem tô vendo mais. Nem enxerga mais nada, né, velho? Enxerga mais O homem nada. das coisas. Ô, meu, curiosidade. Eu só mando o link e falo, aperta o download aí, eu não tô vendo porcaria nenhuma, só vai. Curiosidades finais aí, cara, estamos fechando 1 hora já de programa. Capa, velho. Capa de um peruano, cara, de um americano Peruano-American, né? Tipo assim, o cara, família peruana, ele muito provavelmente foi muito cedo para os Estados Unidos. E ele era um ilustrador, cara, que ilustrou várias coisas conhecidas aí, como o Tarzan, o Conan, o Bárbaro, Doc Savage. Então, assim, ele não era um cara tão desconhecido. E eu acho essa capa horrenda, assim, de mal feita, assim. Pra mim, é a pior capa do Ozzy. Parece assim, né? Essa capa é... Eu acho legal. Cara, é que tem tudo a ver com o que o Vitor falou, cara. Anos 80, gravação, anos 80. Não, ruim. Ruim. Cara do Ozzy no demônio, velho. Ruim pra caralho, velho. Eu acho que ele quis continuar, tipo, como se fosse o do Bark at the Moon ali, que tinha, que ele também era meio assim. Mas acho que não foi tão feliz assim, cara. Não foi tão feliz. Mas a culpa não é do ilustrador, né? A culpa é dos caras que pediram pra ele fazer. Não. Ele foi contratado pro seu trabalho, ganhou, foi lá e fez. E tipo, Tanto é que o cara Tanto é que o cara aí é... Como é que é o nome? Deixa eu pegar o nome dele aqui. Boris Vallejo, não sei como é que é 2 L's em espanhol. O cara é ilustrador e o cara tem vários trabalhos em science fiction, né? Ou seja, ficção científica, fantasia e gêneros eróticos, né? Assim, então, o cara não é pouca coisa, assim, né? Um cara que estudou, né, meu? Tem 85 anos, inclusive, hoje, cara. Olha só que loucura. Caramba. Que viagem. Tá, para nós finalizar o seguinte, senão nós vamos passar muito. Vamos lá, cada um diz uma música que gosta bastante, sem ser The Ultimate Sim e Shot in the Dark, porque daí é muito fácil, né, meu? É muito clichêzona, né? Eu vou começar. Eu já vou responder a minha, cara. Full Like You. Full Like You. Gosta do tolo como você é? Boa. Eu vou de, cara, Never Know Why. Eu vou de Secret Loser. Boa. Mandou bem também. Sabe por que eu vou de Never Know Why? Porque esse início do Never Know Why, aquelas guitarras ali fazendo uns efeitos muito loucos, me lembra a fase do Black Sabbath, do Born Again também, que tem umas coisas meio viajandonas, assim, que é meio abstrata, assim, né? Uns barulhos, né? Umas coisas que não fazem parte da música como música, assim, mas ela tem essas introduções meio malucas, assim. E eu me lembrou bastante ela. Até tava pensando quando eu ouvi esse disco, pô, onde é que eu ouvi isso aí, né, cara? E aí me lembrei agora há pouco até do Born Again, do Black Sabbath. E foi daí. Boa. Fechamos? É nóis. Fechamos. Então tá. Muito obrigado aí, Vitor. Valeu, Brody. Terça-feira, 8 horas da manhã. O programa está no ar lá no Spotify. Talvez também esteja no YouTube. Se não tiver às 8 horas da manhã no YouTube, vai estar às 20 horas da noite. A gente está fazendo vários cortes aí agora
do podcast aí. Tem muitos cortes que a gente fez, tem muitos para serem feitos ainda. Isso aí. E contamos com o like, dislike e os xingamentos. Já recebemos xingamentos, já estamos bem, hein, brother? Já tem até xingamento nos cortes. O que importa é o que interessa. Valeu, falamos semana que vem. Um abraço a todos, até mais. Deixa eu só falar uma coisa, cara, importantíssima. Isso é importante, ó. Semana que vem, Marcelo Scherer e Brody não estarão aqui, hein? Quem vai comandar essa bagaça toda aqui chama-se Júlio Mauro. Olha aí, com a presença do Vitor Pérsico e do Marcos. Quero só ver o que vai rolar aí, tô curioso, hein? Olha aí. Nem vamos falar o disco, né? Não é pra falar o disco. Não, mas é surpresa, né? Vai ser surpresa, né? Vamos falar daquele disco lá do... Secret Loser, né? Um abraço a todos, até mais. Valeu.